Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, a gente segue com Manhã Cidade, Renata Torres e Mário Flávio. A gente segue com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, nessa série de entrevistas com os coordenadores das campanhas dos candidatos à Prefeitura de Caruaru. Hoje o convidado é Anderson Luiz, presidente do Podemos, e um dos coordenadores da campanha de reeleição do prefeito Rodrigo Pinheiro, do PSDB. Cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Também bom dia ao professor Marco Aurélio e também a Anderson Luiz, nosso convidado de hoje. Agora o professor, comunicador, cientista político Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Muito bom dia, André. Bom dia, Vitória também. Bom dia, nosso querido Vinícius Oliveira e Elaine Santos. E também ao coordenador aqui, né, o Anderson, que nessa semana, importante, a reta final, já está aberto, faltamos aí a 3 dias da eleição, e nada melhor do que a gente estarmos ouvindo os coordenadores, entendendo os bastidores e também a preparação para a eleição em si, que é o grande momento da democracia. Então, mais uma entrevista desse nível, e é muito bacana para a gente aqui e para o ouvinte também. Muito bem, vamos cumprimentar Anderson Luiz, presidente do Podemos e um dos coordenadores da campanha de Rodrigo Pinheiro. Bom dia, Anderson, muito obrigado por aceitar o convite e bem-vindo mais uma vez. Bom dia, amigos da Rádio Cidade, bom dia, André Santiago, professor Marco, grande amigo, grande parceiro aí das entrevistas também, minha amiga Vitória, Mário Flávio e Renata, meu amigo Vinícius e Elaine aqui na técnica, e saiu aqui o Cícero, mas estava agora há pouco também conosco aqui. Um abraço, Rodolfo, pessoal aqui responsável da diretoria dessa empresa aqui tão amada pelo povo de Caruaru, né? Então, bem ouvida na sociedade em geral, uma audiência qualificada. Parabéns a todos aqui pelo comportamento que tiveram agora nas eleições, agora que vai se encerrando o primeiro turno. Vocês realmente dando um show aí na democracia e abrindo espaço para todos os atores, né, dessa eleição que vai chegando aí ao fim. Anderson, 3 dias para o primeiro turno. Qual é a programação desses últimos 3 dias de campanha no primeiro turno? Nossa programação, ela teve o planejamento do início ao fim de estar na rua, pedindo voto ao povo e mostrando o trabalho que foi realizado na gestão Raquel Lira e Rodrigo Pinheiro, focando, evidentemente, a maior parte nos 2 últimos anos, que foi o período em que Rodrigo teve à frente da prefeitura, mas, com certeza, acumulando os 8 anos aí da gestão como um todo, porque a gestão é uma só. Estamos finalizando aqui o 2º mandato, que foi confiado pelo povo de Caruaru lá em 2016 pela primeira vez com a dobradinha Raquel e Rodrigo, em 2020 repetiu Raquel e Rodrigo, e agora finalizando sobre o comando do prefeito Rodrigo, e se Deus quiser, pedindo ao povo mais um voto de confiança para conseguir continuar por mais 4 anos. Anderson, a gente está perguntando, né, a todos que vêm aqui, como é que está a recepção do prefeito Rodrigo Pinheiro, assim, nas campanhas de rua, e se corresponde com o resultado das pesquisas que tem saído ao longo desses meses? Para ser bem sincero, Vitória, não corresponde, viu? A gente na rua tem um sentimento muito maior do que está saindo nas pesquisas. A gente sabe que é importante o volume de campanha, as carreatas, as caminhadas, mas o que eu acho mais importante, professor, quando a gente passa nas ruas, é a receptividade das pessoas que moram na localidade, né? Então, assim, o que tem de gente que sai nas portas com a bandeira na mão erguida, pedindo para tirar foto, pedindo um abraço do prefeito e da vice, Deise Silva. Então, assim, a receptividade é a melhor possível. Eu confesso a você que estou curioso para que chegue domingo, ansioso que chegue domingo, para a gente ver realmente nas urnas, né? Que o que vale é o voto, né? Você sabe que a mobilização para a caminhada e carreata é importantíssima, porém o que vale mesmo é o voto, é o domingo, o dia 6 de outubro aí, que eu tenho certeza que vai dar uma grande vitória ao prefeito Rodrigo Pinheiro. Pelo trabalho que a gente realizou na cidade ao longo desse tempo, repito, pelas obras que a gente vem realizando, todos os bairros de Caruaru, onde a gente passa pedindo voto, a gente tem o que dizer ao povo, olhando no olho, não é prometendo ou realmente fazendo propostas mirabolantes, desculpa. Eu pedindo voto com aquilo que a gente já fez. Todo o bairro de Caruaru a gente tem o que dizer, mostrar ao povo, e as pessoas, onde a gente não conseguiu chegar a 100%, as pessoas transmitem aquela confiança que sabe que a gente vai chegar.
Porque se a gente pegou o bairro aí, por exemplo, com 40 ruas sem calçamento, que constavam como calçadas, as gestões passadas faziam isso, as gestões do passado. Ela colocava a rua lá constando como calçada e não era calçada a rua. Então a gente conseguiu destravar essa parte aí, conseguiu chegar com calçamento nas ruas, por exemplo. A gente chegou num bairro que tem 40 ruas aí sem calçamento, a gente conseguiu chegar em 20 ou 30. Então aquelas pessoas que ainda não foram contempladas sabem que vai chegar, confiam que o prefeito Rodrigo vai fazer, porque se em 2 anos ele conseguiu fazer mais de 300 ruas, então com certeza, se o mandato dele for renovado, que eu tenho certeza que será, ele conseguirá chegar ao restante que ficou faltando. O Anderson, quando a gente olha para as pesquisas e vai fazendo análise, a gente vê uma certa situação. Houve um crescimento de Rodrigo que coincide com a entrada mais intensiva da governadora Raquel Lira na cidade. Ela começou a fazer mais agendas administrativas e políticas também. Minha pergunta para você é a seguinte: isso é parte da estratégia de campanha ou foi uma espécie de socorro que a governadora veio fazer, justamente porque antes disso as pesquisas para o prefeito às vezes oscilavam, parecia ele bater num certo teto. Depois disso ele deu uma subida, isso é evidente em várias pesquisas. E a intensidade dela aqui é a estratégia da campanha desde o início ou foi um reagrupamento, reacomodação da estratégia para o prefeito ter esse up no final, que é o que as pesquisas parecem indicar? Professor, a gente sabe que numa campanha é normal que no início dela as pessoas ainda não estejam realmente definidas em quem vai votar. Isso é normal. Se você perguntar, por exemplo, né, que eu vou dar como exemplo aqui, quem você vai votar para presidente daqui a 2 anos, você ainda não sabe. Você não sabe nem quem são os atores ainda, não sabe como é que vai estar o país daqui para lá. Então é normal que as pessoas, 3 meses atrás, 4 meses atrás, ficassem com certo receio ainda de declarar o voto ou de definir o voto, vamos assim dizer. Mas a gente sabe que ao decorrer da campanha, a campanha vai crescendo, vai mostrando o que foi feito. Pessoas que moram em bairros distantes um do outro, às vezes não sabem o que foi feito lá no outro bairro. Então, quando começou a ser mostrado isso, obviamente que as pessoas começaram a se decidir pelo projeto do futuro. A gente não pode... A eleição aqui ficou bem clara que é a eleição do passado. Você mostra lá atrás as décadas passadas, que foram importantes também, lógico, mas a eleição hoje ela está definindo o que será feito no futuro, nos próximos 4 anos. Não é o que passou, é o que vem pela frente. Então, obviamente que as pessoas começaram a tomar decisão pelo melhor. As pessoas como eu digo sempre, é muito bom a gente ir para a rua, olhando no olho do eleitor, sabendo mostrar o que a gente fez. Não é prometendo mais, é mostrar o que a gente fez e mostrando que a gente tem condições de fazer muito mais. É diferente você fazer propostas realmente que a população sabe que não vai chegar, propostas que já foram feitas lá atrás. A gente tem plano de governo do nosso adversário que ele está com a mesma proposta que ele fez lá em 2012, por exemplo. Então, se ele não cumpriu lá atrás, ele não vai cumprir agora, isso é óbvio. Entendeu? Então, assim, a presença da governadora realmente fortaleceu nossa campanha, isso também é óbvio, que pela primeira vez aí, depois de muitos anos aí na história de Caruaru, a gente vai ter um governador e um prefeito alinhados, mesmo partido, ou seja, a gente sabe que isso é importante para uma cidade, ter o apoio da governadora. Ou você acha que, por exemplo, toda essa estrutura, todo esse investimento que a governadora vai fazer em Caruaru nos próximos anos, já planejado, já com dinheiro em caixa, se for um prefeito da oposição, vai ser melhor ou pior para a população? Isso é que a gente tem que analisar. Então, é óbvio, por ser um time só, ela é governadora, está trabalhando, o prefeito também está em mandato, não podia viver na rua o tempo todo. Então, a estratégia, logicamente, é que ela viesse agora na reta final, dar realmente aquele voto de confiança, ir para a rua, pedir o voto ao povo, e realmente tem surtido muito efeito, que as pesquisas mostram que a gente está cada vez mais próximo de encerrar isso aí no primeiro turno. Alguns já apontam até a nossa vitória no primeiro turno, que é a que eu acredito que vai acontecer no domingo. Muito bem, a gente está conversando com Anderson Luiz, presidente do Podemos e um dos coordenadores da campanha de reeleição do prefeito Rodrigo Pinheiro, do PSDB. Você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp Cidade, também no nosso canal no YouTube. Aqui a seguinte mensagem: bom dia, estamos na escuta. Forte abraço ao amigo Anderson Luiz. Osmarino Lamartine, presidente do PSD Caruaru. Um abraço aí do Osmarino. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua a conversa com Anderson Luiz. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil.
Casa do Fogueteiro e Utilidades, com toda a linha pirotécnica para você abrilhantar ainda mais a sua campanha. Fogos tradicionais de baixo ruído, girândolas de cores específicas, além de sinalizadores, fumaças, canhões de papel e serpentinas coloridas e muito mais. Venha conferir, agora com amplo espaço para melhor atender. Casa do Fogueteiro e Utilidades, há 40 anos abrilhantando seu evento com tradição, qualidade e preço baixo de verdade. No centro de Caruaru, 98178-7512. Seu voto não tem preço, mas tem peso. Ele é essencial para manter as políticas públicas conquistadas. Então preste atenção. Confirme seu local de votação, leve um documento com foto e deixe o seu celular onde o mesário indicar. Primeiro, vote para vereadora ou vereador e depois digite 45. Aperte 4, depois 5 e quando a foto de Rodrigo aparecer, é só confirmar. Assim, Caruaru vai continuar no rumo certo. Amigos e amigas da minha querida Caruaru, eu sou o Rosael do Divinópolis e eu preciso do seu voto para ajudar a nossa cidade a continuar se desenvolvendo. Meu número é 55456. Amigo e amiga da minha cidade de Caruaru e Zona Rural, dia 6 de outubro, quero poder contar com seu voto. Sou o mestre Damião, mestre de obra. Meu número 55678-45 Rodrigo. Eu quero agradecer a todos pelo carinho e apoio que venho recebendo por onde tenho passado. Eu sou Nadiaelson da Farmácia, meu número 55444, Caruaru em primeiro lugar. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Na cidade, 11h27. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o Anderson Luiz, presidente do Podemos e um dos coordenadores da campanha de reeleição do prefeito Rodrigo Pinheiro, do PSDB. No primeiro bloco, Vitória Oliveira perguntou sobre a aceitação do nome do prefeito nas ruas, na campanha, nas visitas, no corpo a corpo. Eu queria saber com relação à aceitação do nome da Deise, né, nas ruas, Deise Silva, e queria saber se você ficou frustrado em não ser o escolhido como vice, Anderson. Não sei se a pergunta é sua ou de algum ouvinte, né, mas frustração zero. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito bem resolvida. Estou aqui para ajudar o prefeito Rodrigo Pinheiro, ao grupo do prefeito Rodrigo Pinheiro. Política não se faz de forma individual, se faz de forma coletiva. Existe grupo, né? Então a gente trabalha como um componente do grupo e nunca tive essa vaidade de ser realmente ocupar algum cargo específico. Gosto de política, faço política porque gosto, acredito no projeto do prefeito Rodrigo Pinheiro e por isso estou, graças a Deus, de corpo e alma 100% nesse projeto. E assim, ser indicado a vice, não só em ser indicado a vice já foi para mim uma honra, porque a gente sabe que a política é feita de ajustes, vamos dizer assim, é uma escolha muito dinâmica, porque às vezes a gente precisa compor uma chapa, no caso agora foi com uma mulher, as pesquisas já apontavam que era importante ter uma mulher na chapa, então Deise é uma pessoa excelente, é uma grata surpresa, e é mais um gesto de grandeza do prefeito,
onde não realmente se curvou às coisas do passado e simplesmente realmente coloca agora Deise mais uma atriz política dentro da cidade de Caruaru. Então, estou muito tranquilo quanto a isso, fiquei feliz e continuo feliz trabalhando da melhor maneira possível. Tenho total confiança do prefeito e isso, para mim, é mais importante do que qualquer cargo específico. Anderson, como é que vocês fizeram, né, o planejamento financeiro da campanha de Rodrigo Pinheiro ao longo desse tempo? E o que vocês pretendem, na verdade, agora para o fim? As questões financeiras são tratadas com o escritório de contabilidade. A gente contratou uma equipe muito competente para resolver isso. Realmente, eu não estou muito por dentro dessa parte financeira. O que eu fui convocado para fazer foi a coordenação política. Então, essa assim eu respondo totalmente com transparência, mas a questão financeira já aí ficou com o nosso coordenador geral, que é Andres Melo, e acho que foi o Daniel Barbosa, que foi contratado para ser a parte contábil, e a parte jurídica com o doutor Delmiro Campos também. Ou seja, a gente realmente tem equipes competentes para tratar de cada assunto específico. O estado do financeiro, realmente, confesso que não estou muito por dentro, mas depois da campanha, quando for a prestação de conta, lógico, a gente vai saber de tudo. São quantos núcleos de coordenação política? Coordenação geral, coordenação política e coordenação administrativa. Aí tem o núcleo jurídico também, né? Que não chega a ser coordenação, mas é o nosso núcleo de apoio jurídico. Então, deixa eu perguntar sobre o estilo do candidato. Eu tenho feito essa pergunta para todos os coordenadores aqui. Que uma coisa é o candidato, outra coisa é aquele que vai para o público ali, enquanto possível gestor. No caso do Rodrigo, inclusive, é gestor atual. Mas falando na questão da candidatura, vocês têm esses núcleos todos e, obviamente, vocês devem fazer reuniões, acho que até diárias, por causa do decorrer da campanha, da situação que o tempo todo pode mudar. A pergunta é, primeiro, o Rodrigo participa efetivamente dessas reuniões com vocês nos núcleos? Segundo, ele é bom ouvinte ou ele é centralizador? Ou seja, qual é o estilo que ele usa na campanha e se é igual e seria mais ou menos semelhante ao que ele usa na prefeitura? Como é que fica? Ele participa dessas reuniões internas, é um bom ouvinte ou não gosta muito de ouvir? Como funciona o candidato Rodrigo Pinheiro para dentro da própria campanha, Anderson? Rodrigo é um cara muito tranquilo, um cara que quem não consegue conviver com o Rodrigo não consegue conviver com ninguém, tá? Então, assim, o candidato Rodrigo é praticamente o mesmo que é o prefeito Rodrigo. Ele não tem alteração realmente de comportamento, nem vamos dizer assim, de sentido administrativo. Né? A gente, na campanha, ele confia muito nas pessoas, ele colocou cada um responsável pela sua área, lógico, e a gente, evidentemente, o candidato precisa se abastecer das informações, mas ele não dá pitaco, ele até dá o pitaco na questão de ajudar, uma crítica construtiva. Né? Por exemplo, a gente vai fazer um evento de rua, ele dá a opinião dele, prefere assim, prefere assado, prefere... A gente tem pesquisa também praticamente diária, a gente sabe onde é que a gente deve ir buscar mais o voto do indeciso, que a gente sabe que tem ainda uma fatia de pessoas ainda indecisas. Então, assim, ele sempre opina muito nas questões de onde a gente vai visitar, mas é um cara muito tranquilo, nos escuta muito. Mesma coisa na gestão, também como prefeito. Entendeu? Até às vezes a gente é acostumado, a população em geral é acostumada a ter um candidato na rua, e isso a gente ouve muito, né? Ele só aparece aqui de 4 em 4 anos, eita, agora está abraçando o povo porque ele é candidato. Não é, ele é sempre daquele jeito. Eu digo até sempre a ele que ele precisaria até ser um pouco mais político às vezes, porque infelizmente tem gente que ainda não entende a diferença do candidato com o prefeito, né? Então a gente precisa saber que quando ele vai para a rua ele é o candidato e quando ele está administrando a cidade ele é o prefeito. Então a gente tem total tranquilidade e total transparência, ele escuta todo mundo. Não é só de reunião só com os coordenadores, pelo contrário, a gente faz reunião aí de 20, 30, 50 pessoas às vezes, no geral, porque ele quer passar como ele quer conduzir a campanha e não tem essa de não ouvir ou de só fazer do jeito que ele quer, não. Ele escuta e no final, logicamente, a palavra é dele, mas ele sempre nos dá liberdade para opinar e até fazer certas ações. Você falou da importância da governadora Raquel Lira e também do futuro em caso de reeleição. Já existem projetos pactuados, Anderson, em caso de reeleição, projetos que serão continuados e projetos novos para esses 2 anos da governadora e futuros 4 anos do prefeito em caso de reeleição? Você fala projeto político ou... Projeto administrativo, política pública, isso, infraestrutura, enfim. Infraestrutura a gente já tem aí o anúncio da governadora, quando ela fala que vai sanear 100% na cidade de Caruaru, já está com a verba garantida para isso. Ou seja, Caruaru nos próximos 2 anos será uma cidade 100% saneada. E o prefeito Rodrigo Pinheiro também lançou o projeto Minha Rua Nova,
que a gente, quando assumiu a prefeitura lá atrás, em 2017, eram mais de 1.000 ruas, 1.200 ruas, se eu não me engano, sem calçamento. Então, na gestão Rodrigo e Raquel, foram calçadas 300 ruas no primeiro mandato dela, e agora, só nesses 2 anos de Rodrigo, ele calçou mais 300, ou seja, já alcançou praticamente mais da metade do déficit que Caruaru tinha quando eles assumiram a prefeitura. Entendeu? Então, hoje a gente tem cerca de 500 e poucas ruas ainda sem calçamento, mas o projeto dele também já diz que, ao passar o saneamento, o governo do estado chegar com saneamento, a gente consegue calçar todas essas ruas. Ou seja, praticamente no segundo mandato de Rodrigo, quando ele terminar, ele vai já entregar uma cidade já com 100% de calçamento realizado em todas as ruas da cidade de Caruaru. Todos os bairros? Todos os bairros são contemplados. Você que tem a rua Sul Rua aí, que ainda não foi calçada, vai passar o saneamento primeiro e depois vai chegar com o calçamento, sem sombra de dúvidas. E com relação a Raquel, o governo do estado também, ela com certeza tem um planejamento dela. Ela passou 2 anos organizando a casa, porque pegou realmente um estado totalmente defasado. Ela passou 2 anos aí organizando a casa. Hoje Pernambuco tem crédito, hoje Pernambuco tem projetos, hoje Pernambuco tem esperança de um estado realmente voltar a ser protagonista como sempre foi, né? A gente sabe que Raquel, o estilo dela de fazer política é esse, de trabalho, aliás. Eu me lembro bem que no primeiro ano, 17, 18 ali, no primeiro ano dela, ela estava até certo ponto mal avaliada, o pessoal batendo, dizendo que ela ainda não tem mostrado a que veio. Depois, quando foi da metade do mandato para frente, mais ou menos, ela deu uma, pegou até o símbolo do foguete, né? Ela deu uma subida, que foi reeleita realmente sem sombra de concorrência, adversários praticamente não existiram, e depois, com mais de 2 anos, aí se tornou governadora. Então, assim, mostra que ela sabe trabalhar, sabe fazer. Por isso, apesar de ela ter pego um estado realmente mal das pernas, ela conseguiu agora controlar o estado novamente, conseguiu organizar, e eu tenho certeza que a população de Pernambuco pode esperar que nos próximos 2 anos vai ter muita coisa boa para o estado como um todo, especificamente para Caruaru, que é a cidade dela, é a cidade que ela tem o maior parceiro político dela, que é Rodrigo Pinheiro, e essa dupla realmente tem que continuar trabalhando por Caruaru e por Pernambuco. Anderson, em relação, né, à participação de Rodrigo nos debates, ele até disse aqui que viria para alguns debates, mas ele acabou não indo para nenhum. Como é que vocês traçaram essa estratégia e se tem compensado ele não ir aos debates? É boa a sua pergunta, Vitória. A gente lá atrás tinha planejado realmente de participar de debates, porque a gente vê o debate como sendo algo muito importante para a cidade, não tenho dúvida disso. Mas quando a gente começou a perceber que existia um conchavo entre todas as candidaturas da oposição em se unirem para bater nele, a gente acha que não vale a pena, porque vira um espetáculo, vira um show televisivo ou até de rádio, para simplesmente ficar batendo no prefeito que é o alvo, né? Então, assim, a gente viu isso acontecer em São Paulo, viu acontecer em várias cidades do Brasil, até briga realmente de mão, cadeirada, murro, tudo, entendeu? Eu participei de uma mesa redonda em uma emissora co-irmã aqui de vocês, e eu percebi que na época ainda existiam todas as candidaturas estavam postas, a de Toninho, a de Lessa, a de Queiroz e a de Rodrigo. Então, assim, foram os 4 coordenadores, eu fui para a gente debater sobre política, e eu percebi que lá existia uma combinação entre todos para falar somente contra mim. Até eu brinquei na época que eu digo, só eu que tinha que falar aqui, porque quando eu falava eles vinham para cima. Existia até assim, eu percebi, né? Troca de olhares, troca de mensagem, para tentar realmente focar, ser todas as candidaturas contra a gente. Então, assim, quando você parte para esse lado aí, que o debate passa a não ser de uma forma limpa e transparente, aí a gente percebe que não tem lógica, não tem futuro, nem é um desrespeito até ao ouvinte e ao telespectador de ficar assistindo show de horrores, né, em televisão ali, tudo realmente articulado, e a gente percebe que não seria importante a ida dele para o debate. E outro fato que pesa também, no caso, um abraço aí ao Pelé e ao André que estão chegando aqui, outro fato que pesa muito, professor e Vitória, o fato de ele estar em primeiro lugar nas pesquisas. A gente sabe que também é outra cultura que existe, né? Quem está em primeiro lugar é o alvo de todos os outros candidatos, e realmente ele passa a não ser mais interessante participar do debate de rádio, que eu falo em televisão, né? Porque ele tem ido para as sabatinas, ele tem ido para a rua. Acho que o melhor debate que tem é com o povo. O melhor debate que tem é você conversar com a população, isso ele tem feito diariamente. Aliás, não só agora em campanha, mas na gestão dele foi uma marca de Rodrigo. Foi o diálogo com todas as classes, categorias, com a população em geral. Nunca se esquivou de falar com alguém, de receber alguém. Assim, então ele fez o debate ao longo dos 2 anos que ele passou como prefeito, e hoje continua fazendo com a população. Aí você, para ir para debate, para estar sendo realmente vítima de um espetáculo ali, tudo articulado, a gente achou que não era interessante. Olha, e as pesquisas mostraram também, Vitória, só para concluir, professor, que não afetou, entendeu? As pessoas hoje estão vendo o debate de uma maneira diferente do que vinham alguns anos atrás, por exemplo. Olha, aproveitando justamente essa sua fala, em havendo segundo turno,
a estratégia muda, ele passaria a vir? Em um segundo turno, a estratégia seria outra, por quê? Porque são só 2 candidatos, entendeu? Então você não fica em desvantagem. Você vai para uma, vou usar um termo aqui, uma briga. 4, 5 contra 1 é uma coisa, 1 contra 1 é outra, né? Realmente fica mais justo, mais correto, entendeu? Mas eu continuo dizendo, professor, que não haverá segundo turno. Continuo com a minha expectativa que domingo, se Deus quiser, Rodrigo será reeleito prefeito de Caruaru. Muito bem, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Momento Cidade Entrevista, conversando com Anderson Luiz, presidente do Podemos e um dos coordenadores da campanha de reeleição do prefeito Rodrigo Pinheiro, do PSDB. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Vote 12, Zé Queiroz é do povão. Vote 12 é mais trabalho, é mais emprego, é inovação. Zé prefeito de verdade, Zé prefeito do povão. Pula, 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 tudo de cá. Vote certo, vote 12, Zé Queiroz já vai votar. O 12 pegou pressão, o 12 pegou pressão. Vote certo, vote 12, Zé Queiroz é do povão. Pegou pressão! Coligação Caruaru Forte de Novo, PDT, PSB, MDB, Republicanos União Brasil, Federação Brasil Esperança, PTV, PCB. Casa do Fogueteiro e Utilidades, com toda a linha pirotécnica para você abrilhantar ainda mais a sua campanha. Fogos tradicionais de baixo ruído, girândolas de cores específicas, além de sinalizadores, fumaças, canhões de papel e serpentinas coloridas e muito mais. Venha conferir, agora com amplo espaço para melhor atender. Casa do Fogueteiro e Utilidades, há 40 anos abrilhantando seu evento com tradição, qualidade e preço baixo de verdade. No centro de Caruaru, 98178-7512. Eu sou Michele, sou candidata a prefeita em Caruaru. E assim como você, eu também não estou feliz com Caruaru do jeito que está. Eu construí o caminho para hoje me apresentar como alternativa a esses políticos herdeiros. Estes que não estão aí para de fato nos representar, mas só pelo poder. Tá na hora de você dar um basta nisso. Vote na única candidatura que representa de fato a renovação que Caruaru precisa. Vote Michele 50. Federação Pessoal Rede CNPJ 56567-847 1000 contra 07. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Na cidade, 11h43. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade.
De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, conversando com Anderson Luiz, que é presidente do Podemos e um dos coordenadores da campanha de reeleição do prefeito Rodrigo Pinheiro, do PSDB. Registrar, agradecer a presença aqui do comandante, né, seu Adolfo, gosta muito de política e veio aqui no nosso estúdio. Professor. Olha, tem gente mandando mensagem, fazer aqui a leitura. Lino Portela, né, que ele disse que passa aqui para mandar um abraço para o amigo Anderson Luiz, que está acompanhando aqui a entrevista na Rádio Cidade. Aqui um abraço para o Lino. Também o Leonildo João, ouvinte nosso, está feliz, está entusiasmado aí com a candidatura do Rodrigo Pinheiro. Aldrin de Caruaru Oficial também falou aqui do bairro Luiz Gonzaga, disse que as ruas realmente foram calçadas por lá. A Rosângela Rodrigues também apoiando aqui a entrevista do Anderson e a Nicole Carrazone também dizendo o seguinte: grande Anderson, era para ser o vice, paciência. Essa aqui estava apoiando especificamente o Anderson. Anderson, olha só, eu queria ainda insistir um pouco nessa discussão de perfis e de estratégia de campanha. Você falou que não vinha para... o prefeito não veio por causa dessa estratégia de 4 contra 1, 5 contra 1, enfim. E que no segundo turno iria porque é um X1, digamos assim, né? Um mano a mano. Perfeito, mas, olha só, aqui em Caruaru não, em Pernambuco mesmo, a gente tem um exemplo, por exemplo, do João Campos, que foi no debate em Recife, apesar de também, sei lá... Sim. Nessa mesma lógica, né? Talvez todo mundo contra ele lá na capital. E disse que vai hoje hoje o debate também, ele disse que novamente iria. Que ele iria, e aí ele disse, eu vou encarar isso aí, vou enfrentar meus adversários. Você já disse que não acha que o prefeito perdeu nenhum voto com isso. Mas não está faltando 10% indeciso? Se a gente olhar o Simplex de ontem, 10% indeciso, isso não poderia ajudar, se ele tivesse indo para os debates, não poderia ajudar, uma vez que quem vai melhor defender a gestão não é o próprio candidato que está no poder. Como é que você vê essa situação, né? O João foi, mas o Rodrigo não vai. Como é que você vê essa situação? Prefeito, eu ia chamar você de prefeito. Professor. Professor é uma classe muito respeitada, inclusive por a gente, professor, pela nossa gestão. Inclusive tem muito mais valor até do que qualquer cargo político. Professor é a categoria que deve mais ser respeitada no Brasil. E a gestão que vem fazendo isso, inclusive, quero mandar um abraço para todos os professores e a gestão do nosso prefeito Rodrigo Pinheiro, dando continuidade à Raquel Lira, que começou com esse olhar para a educação, né? Enquanto uns lá atrás, no passado, as escolas eram caindo aos pedaços, dando choque, hoje a gente tem as melhores escolas do estado de Pernambuco, quiçá do Nordeste. Eu respeito todas as estratégias políticas de cada um. Se ir lá em Recife, João Campos acha interessante ir, parabéns para ele e vá. Aqui a gente não acha interessante ir, entendeu? Eu não achei interessante que fosse e concordo como o senhor citou até a própria Simplex. Alguns dias atrás saiu uma pesquisa da Simplex, o Rodrigo empatado com o Zé Queiroz. Ele não foi para nenhum debate e agora abriu 10 pontos na própria Simplex. Então, mostra, estou trabalhando aqui com números, né? Não estou mentindo, a Simplex, se você pegar a última dela, deu empate. E agora ele não foi para nenhum debate e ele abriu 10 pontos. Então, o efeito surtiu positivo para a gente, né? Anderson, então seria mais ou menos assim, lá são todos contra um, aqui todos contra um, só que a diferença é que João tem 80% e a diferença aqui não é tão elástica? Seria isso? Independente dos números, André, independente de números, lá no CEA Estratégia dele, porque eu não conheço quem está fazendo a campanha dele lá, certo? Independente de número, aqui ficou definido, quando eu percebi que a gente ia ter essa enxurrada de todos juntinhos contra um, não é interessante para a gente, independentemente de se está com 80%, 50%, 60%, 20%. Isso aí eu acho que é desleal. Você pegar um debate de 5 candidatos, ou 6, né? São 6, e você colocar articulado todos 5 contra 1, eu acho que isso é desleal. Isso não é democracia. Entendeu? Então, assim, a gente achou que não era interessante e não vai. Independente se o João Campos for. Teve debate lá atrás, quando o Lula candidato a presidente, que ele não foi. Nesse último ele já foi. Isso é estratégia de momento. Para a gente aqui em Caruaru não foi interessante que ele fosse para debate no primeiro turno. E não vai também no segundo, porque não vai haver segundo turno. Mas se houvesse, ele iria, com certeza. Anderson, e vocês têm algum receio, algum medo, né, de que, por exemplo, todas as pesquisas têm aí uma margem de erro. Vocês têm medo que essa margem de erro ela não corresponda realmente à realidade? E sobre isso, é verdade. Não, e aí eu aproveito a pergunta e digo o seguinte, vê só, você está muito seguro dizendo, nós vamos vencer agora no primeiro turno e terminar a eleição. Mas se não houver, não há um receio da campanha de um efeito rebote, tipo aquela sensação de, eita, foi quase e não deu, e aí dá uma esfriada. Quando vocês anunciam que vão ganhar no primeiro turno, não pode criar depois, em não conseguindo um efeito de esfriar e até a militância, o próprio eleitor. Isso não é um perigo, não, de certo modo? Depende do perfil de cada eleitor, professor. Eu mesmo, quando eu
boto um projeto na minha vida que eu não consigo, aí no outro ano eu vou com mais força ainda para conseguir. Na segunda oportunidade, né, no caso. Entendeu? Eleição, eu acho o seguinte, a gente tem, não estou dizendo aqui para animar ou desanimar, B ou C, eu estou dizendo que a gente tem de números, tá? Que hoje a eleição está decidida no primeiro turno para Rodrigo Pinheiro. Caso houvesse alguma coisa que não fosse decidida no primeiro turno, fosse para o segundo, eu ficaria com mais vontade ainda de dar a vitória no segundo turno. E fazendo uma análise bem fria, hoje, a gente tinha, lá no começo da eleição, a gente tinha postos aí, mais uns 3 ou 4 candidatos além das que já tem, né? Seria candidato a prefeito Lessa, seria candidato a prefeito Toninho, seria candidato a prefeito Rafier, seria candidato a prefeito um bocado de gente que não foi. Estratégia, inclusive, do time do passado. Quis rifar todas as candidaturas para ficar meio que polarizado os dois. Porque ele já sabia que, mesmo indo para o segundo turno com aquele monte de candidatura, no segundo turno ele perderia, era o que mostrava as pesquisas naquele momento. Entendeu? Então hoje virou quase que uma eleição de segundo turno dentro do primeiro. Que a eleição hoje está muito polarizada entre os dois, né? Agora a diferença de Rodrigo para o segundo colocado é muito grande. Por isso me leva a crer que resolveremos no primeiro turno. A estratégia na cidade e na zona rural. A gente está vendo muitas carreatas, o corpo a corpo nos bairros, os bairros mais populosos, e é diferente na zona rural, só o porta a porta. Os principais eventos são na cidade. Essa é a estratégia. Por que essa estratégia? A eleição vai se decidir na cidade? Não. A gente trabalha com a mesma estrutura na cidade e na zona rural. Na zona rural a gente tem também a equipe de porta a porta, tem a equipe de militância de juventude, tem a equipe... Fazemos as carreatas também. Fizemos nos 4 distritos. Cada domingo a gente fez em um distrito. A gente tem visitas, por exemplo, hoje é quinta, né? Terça-feira a gente fez um porta a porta com a presença do prefeito lá em Jacaré Grande. Ele tem frequentado também, a gente já fez em Peladas, Murici, ele tem frequentado a zona rural tanto quanto a cidade. A gente trata não só na política, como também na administração pública, o povo da zona rural, igualzinho, com o mesmo tratamento que tem o povo da cidade, da zona urbana. Tá? A gente faz um investimento na educação, na escola da Rendeiras, como a gente fez, está terminando agora do Santos Anjos, e fez também lá em Serra Velha. A mesma escola que você encontra na cidade, encontra na zona rural, o mesmo investimento que foi feito lá é feito aqui. As estradas de zona rural hoje são praticamente todas aí de uma qualidade impressionante. É lógico que estrada, por ser de terra, sempre que chove ou sempre que passa o tempo, passa muito carro pesado, vai começar a deteriorar, lógico, mas a gente tem feito um trabalho excelente na zona rural. A agricultura familiar, o investimento que é feito na agricultura familiar, professor Marco, para você ter uma ideia, a lei obriga você a ter 30% de investimento na agricultura familiar para abastecer as merendas escolares. Hoje a gente está no número mais de que 80%. O governo do passado, quando entregou lá em 2016, não investiu nem os 30% que era de lei, e ainda o que pouco investiu não pagou. Quem pagou foi Raquel já em 2017. Então o povo da zona rural é visto com muito respeito, e a zona eleitoral é menor do que a da cidade, lógico, mas a gente também tem feito um trabalho político lá, igual que faz na cidade. A gente tem ainda 4 minutos, eu acho, né, professor? Vamos pedir uma resposta mais sucinta. Então, o seguinte... É porque o governo da gente fez muita coisa, aí se eu falar rápido não consigo dizer tudo. Você trabalha com a hipótese de primeiro turno, mas toda boa programação sempre tem um plano B. A gente está vendo o adversário, né, o ex-prefeito Queiroz, usando agora a imagem de João Campos, de Lula, e Rodrigo, entre aspas, tem apenas a imagem e a presença da governadora como cabo eleitoral. Qual a hipótese para o segundo turno, em caso de segundo turno, de outros cabos eleitorais? É uma leitura interessante a sua, né? Porque há tempo atrás você fez uma pergunta que Raquel apareceu só no segundo momento. Você foi professor, não lembro agora. Veja, ela apareceu e ela continuou com a gente sempre. Muitos acusaram, na verdade, dele estar escondendo o Raquel no primeiro momento, depois ela apareceu com mais força agora na campanha. Mas ele se apresentou à população. Mas a minha pergunta o candidato é ele. É porque tem apenas ela. Mas apenas aí que você diz é a maior cabo eleitoral de Caruaru, somente, e a governadora do estado. Aí eles têm tanta gente, por exemplo, fala Lula, vieram botar Lula agora na última semana e já tiraram. Aí o apoio da parceria fenomenal entre Tony José e Zé Queiroz, botaram um dia de Tony José agora e já tiraram também. Assim, né? Eles ficam colocando por colocar, o nome disso, na minha opinião, chama-se desespero. A gente teve um planejamento, no primeiro momento, apresentar Rodrigo, para quem ainda não conhecia, já que ele não tinha sido candidato ainda como titular, vamos assim chamar. Ele já vinha, o trabalho dele já aparecia, mas a figura dele ainda não. Então, o primeiro momento foi ele, que ele é o candidato. Raquel vai aparecer muito, se for candidato, Deus quiser, em 2026. Mas agora é Rodrigo. E depois ela veio dar o suporte final, porque tem um time, uma parceria. Todo mundo precisa de todo mundo. Aproveitando que você é um dos coordenadores políticos, e a gente, falando de política, nesses minutos finais,
Eu queria saber se há uma estratégia específica direcionada também a um público mais conservador. O André perguntou aqui sobre a questão do adversário falando de Lula, vocês de Raquel, mas pensar o seguinte, o voto de Fernando Rodolfo, por exemplo, está muito vinculado a uma direita mais conservadora, natural, até porque ele é do PL e está com o Bolsonaro. Mas também há algumas dissidências, aparentemente, ou pelo menos em rede social a gente ouve aqui e ali. A candidatura de Rodrigo, de algum modo, vai tentar puxar um voto útil daí, para daí tirar o que falta para chegar ao primeiro turno logo e vencer a eleição? Me permita a ousadia de fazer uma correção, né? Ele não é o candidato de Bolsonaro, ele não é bolsonarista, nunca foi. Ele está tentando tirar proveito do eleitor de Bolsonaro. É diferente. O eleitor de Bolsonaro é um eleitor conservador, certo? Rodrigo sempre foi um candidato também conservador. Ele flutuou muito bem no último momento ali de Bolsonaro como presidente. Tanto é que houve investimentos do governo federal aqui em Caruaru. Só aquele setor ali do Alto do Moro contempla aquele asfalto, contempla aquela Casa da Cultura que está sendo construída lá. Foram verbas do governo federal, do governo Bolsonaro ainda. E hoje também ele flutua bem no governo Lula. Chega muitas verbas e muitas emendas do governo federal. Porque a prefeitura depende de verbas estaduais e federais. Não consegue investir numa cidade somente com recurso próprio, entendeu? Então a gente precisa desse apoio e o Rodrigo flutua bem nas duas atmosferas. Não, mas ele está mais aliado ali a Lula ou a Bolsonaro? Não, ele está aliado ao povo de Caruaru. Não tem esse negócio de Lula Bolsonaro. Lula Bolsonaro a gente vem em 26. Agora, ele nem é bolsonarista não, então? Ele é o prefeito de Caruaru. Então, como prefeito, ele foi buscar emendas com o Bolsonaro e foi buscar com o Lula também. Eu considero o Rodrigo um prefeito que valoriza, sim, as famílias, valoriza. Ele é conservador, com certeza. Anderson. Agora, Lula Bolsonaro, eu sou um cara que eu não concordo com esse. Eu já tinha dito em outras entrevistas, eu não concordo com esse negócio de Lula Bolsonaro. Feito o professor até brincou aqui quando a gente disse, né? O professor vai votar em A ou B. O professor disse, mas não tem só A ou B, tem C, D e E. Não existe só Lula e Bolsonaro, existe muita gente que. Mas não há um receio, não, de certo modo. Agora, o eleitor de Bolsonaro, eu acredito que ele tem tendência de vir para Rodrigo. Porque o eleitor de Bolsonaro vai votar no cara que é apoiado por Lula. Mas isso pode tirar o eleitor de Lula, se você dizer, o prefeito é conservador e aí o eleitor de Lula. O eleitor que pensa na cidade de Caruaru, ele não vai federalizar a disputa aqui. Mas veja, essa seria eu acho que é uma grande oportunidade de a gente ter o prefeito e a governadora aliados da mesma cidade. Isso para a cidade é espetacular, minha gente. Presidente, se houver segundo turno, de acordo com essa sua fala, vai nacionalizar? Também não acredito. Também não acredito. Eu acredito que Caruaru é uma cidade altamente politizada e ela sabe definir muito bem seus governantes, independente do presidente. A figura de Raquel tem uma influência muito grande em Caruaru, por ela ser de Caruaru. Entendeu? Mas, por exemplo, a gente viu na eleição passada, quando ela ganhou com os pés nas costas do adversário, vamos assim dizer, um ditado popular, o governador apoiava a oposição. E ela ganhou com tranquilidade até. Entendeu? Anderson, muito obrigado pela presença, pela conversa aqui com a gente e até uma próxima oportunidade, Anderson. Não posso nem me despedir? Rapidamente. Vamos dar continuidade aí ao que está dando certo. Esse alinhamento da governadora com o prefeito de Caruaru. Caruaru só tem a ganhar. Quem está indeciso ainda, vamos para o time da vitória, porque domingo, se Deus quiser, no primeiro turno, e vamos em frente. Agradecer a Vitória Oliveira e professor Marco Aurélio Freire. Eu sou Luísa, você André e também o professor Marco Aurélio. Você fica agora com a propaganda eleitoral gratuita, hoje é o último dia e continue ligado na Rádio Cidade.